estou dizendo isso no dia 23 de abril, dia de São Jorge, dia do santo padroeiro do meu Corinthians, e vocês guardem que eu falei isso. A economia em 2024 vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora. Todos, sem distinção. E por que vai crescer? Porque as coisas estão acontecendo no Brasil. Eu posso desafiar vocês a estudarem o que aconteceu no Brasil nesses últimos 14 meses e vocês vão constatar de que nunca antes na história do Brasil houve uma quantidade de políticas de inclusão social colocada em prática, algumas que nós já tínhamos feito, que tinham desaparecido, que estão voltando agora. Mais um indicador mostra que a economia brasileira iniciou o ano aquecida. O índice do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, Produto Interno Bruto, cresceu em janeiro. É mais um indicador que surpreendeu os analistas do mercado financeiro. O crescimento de 0,6% do índice do Banco Central em janeiro foi mais do que o dobro da expansão esperada, influenciado, em grande parte, pelo desempenho do setor de serviços, que responde por cerca de 70% do PIB, o Produto Interno Bruto, que mede todas as riquezas produzidas pelo país. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Pouco importa quantos seguidores a extrema-direita tem nas redes. O que vai pesar em 2026 será o bolso do eleitor. E como a economia só melhora, é nisso que o bolsonarismo, a oposição, a extrema-direita estão focando para evitar uma grande derrota daqui a 2 anos e pouco, quase 3 anos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo para que outros saibam tudo o que você vai saber agora. Crescimento do país surpreende, inflação está convergindo para a meta, diz Campos Neto. Campos Neto é o bolsonarista que Bolsonaro deixou no comando do Banco Central Independente, que foi uma regra que o Bolsonaro conseguiu aprovar no Congresso Nacional para manietar futuros governos que tentem mexer na política monetária do país. O que seja a política monetária, os juros que os bancos cobram de você, os juros que os bancos cobram da economia, e isso, esse Banco Central Independente significa basicamente colocar um banqueiro para decidir quantos banqueiros vão ganhar. E esse é o caso aí do Campos Neto, o neto, inclusive, de Roberto Campos, ministro da Economia da ditadura militar, que congelou o salário mínimo. Assim que assumiu que a ditadura deu golpe, uma das primeiras coisas que fez foi congelar o salário mínimo. Assim como o Bolsonaro, a primeira coisa, o primeiro ato do Bolsonaro em janeiro de 2019, quando assumiu a presidência da República, foi acabar com o Ministério do Trabalho, após o Michel Temer acabar com a CLT, com os direitos trabalhistas, e instituir o trabalho intermitente, por exemplo, aquele que o sujeito fica do lado de fora de uma loja do McDonald's esperando aumentar o movimento. Quando aumenta, eles chamam o sujeito para dentro, ele lava uns pratos ali e ganha por aquele minuto que ele está lavando o prato e vai para fora esperar que tenha mais prato para lavar. Essa é a política econômica e trabalhista da extrema-direita. E quando a gente vê pobre votar a favor de Bolsonaro e de outros como ele, dá vontade de chorar. Seja como for, o bolsonarismo decidiu que a economia deve ser o próximo alvo. É isso mesmo, o bolsonarismo planeja, minha amiga
meu amigo, sabotar a economia brasileira. Porque é só o que resta para eles. Porque não importa quantos seguidores o Bolsonaro tenha no TikTok, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, não importa. Cedo ou tarde, o sujeito vai começar a sentir a melhora no bolso. Isso aconteceu no primeiro mandato do Lula. Recentemente eu publiquei uma reportagem, ainda está disponível aí, está fácil de achar, é uma das últimas que eu fiz, que mostra que em 2003, quando Lula chegou ao poder, a economia brasileira ainda estava se ressentindo da era Fernando Henrique Cardoso, que foi um desastre, com o congelamento do dólar e tal, então a economia estava arrebentada. O Lula amargou durante cerca de 2 anos e meio, uma situação ruim nas pesquisas, uma popularidade baixa, média para baixa. Lá para o fim do terceiro ano, lá para o fim de 2005, começo de 2006, praticamente no último ano do Lula, ele disparou forte nas pesquisas. Em novembro de 2005, um ano antes da eleição de 2006, no terceiro ano do seu mandato, a popularidade do Lula estava baixa. Quando chega janeiro de 2006, as pesquisas mostram o Lula disparando e vencendo a eleição, vencendo o Alckmin na campanha eleitoral de 2006 com 65% dos votos. Uma vitória enorme que ele teve contra o então preferido da mídia, que era o Alckmin, que é hoje vice-governador, não é? E isso porque, na verdade, o que vai acontecer no Brasil é que a economia vai bombar, as pessoas vão sentir no bolso, e aí ninguém tira do Lula. Então a oposição bolsonarista, a extrema-direita, decidiu sabotar a economia. Em embate contra Lula, o Bolsonaro mira a reforma tributária nas redes, que é algo que vai facilitar o crescimento da economia, vai tornar mais racional a carga tributária e vai aquecer a economia. Por isso que o Lula conseguiu aprovar, porque ele e o Haddad aprovaram uma reforma tributária no Congresso que foi aceita por todos porque é boa. O Bolsonaro faz postagens contra a proposta, algumas com desinformação, mentiras sobre o tema, de um projeto que ainda está na fase de regulamentação. Mensagens de alcance maior do que as de Haddad, porque eles são fortes na internet, e Bolsonaro está atacando a proposta de regulamentação da reforma tributária para fazer oposição ao Lula nas redes sociais. Entre 26 de abril e 1º de maio, ele dedicou 10 de suas postagens nas redes sociais para criticar a reforma tributária que ele não conseguiu, que presidente nenhum conseguiu fazer. Algumas com desinformação. Ele mente. Na verdade, essa é a tática do bolsonarismo. Eles mentem e os seguidores deles divulgam a mentira por aí, e aí muita gente cai. Porém, vai ser difícil deles falarem daqui a... Na verdade, estamos em 2024, daqui a 2 anos, não é? Vai ser difícil eles dizerem para o eleitor que aquela melhora que ele está sentindo no bolso dele, na condição de vida dele, não está acontecendo. E esse é o desespero do bolsonarismo. Segundo o relatório da consultoria Bytes, feito a pedido do jornal o Globo, os posts bolsonaristas mentindo, espalhando mentiras, alcançaram em média 558 mil pessoas, liderando o ranking de relevância digital. As postagens de Bolsonaro têm uma média de alcance 10 vezes maior que as do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que encabeça as negociações pela reforma do governo Lula. Os ataques de Bolsonaro dizem basicamente que a reforma vai aumentar os impostos, e não é verdade. E você veja aqui, olha, 10 vezes mais. Em média, o Haddad conseguiu 52 mil visualizações e o Bolsonaro 558 mil. E você sabe por que é que isso está acontecendo? Isso é que precisa ser refletido, porque a esquerda parou de militar, porque a esquerda tem volume, tem tamanho para empatar com o bolsonarismo, mas não se sabe por que
a maior parte da esquerda saiu das redes, parou de militar nas redes, não apoia. E isso, muitos dizem assim, mas a eleição acabou, agora não sei o quê, e o bolsonarismo não descansa. Só que esse enfraquecimento da esquerda nas redes, se você que está me ouvindo, frequente as redes, destine um tempo do seu dia, assista esses programas dos comunicadores de esquerda, compartilhe, atue, porque se você não fizer isso, você vai deixar a extrema-direita falar sozinha, e isso vai afetar a sua vida. Mas vamos em frente. Com risco de derrotas ao governo, o Congresso vai analisar os vetos de Lula, mais uma onda de ataques à economia. Eles querem, por exemplo, manter a desoneração das empresas. O que acontece? O Haddad chegou para as empresas e falou, olha, agora chega, vocês tinham redução de impostos para não demitir os funcionários, agora o nível de emprego no país está crescendo, então, por favor, vocês voltem a pagar impostos, que o país precisa dos impostos de vocês para fazer programas sociais, para fazer tudo que a população precisa. E eles não querem. E o bolsonarismo vai sabotar essa fonte de recurso para que o governo possa avançar com os programas sociais, com os benefícios da população. A disputa no Congresso, inclusive, coloca em xeque a negociação do governo Lula e tem risco de ter veto derrubado. A gestão havia costurado com líderes que 11,3 bilhões fossem para emendas e isso passou para 16. O que acontece? Os programas que interessam para a população, que são feitos com critério tal pelo governo, eles perdem dinheiro para que os deputados construam pontes, façam campos de futebol, façam coisas nos municípios que acaba não sendo aquilo que a sociedade mais precisa. E essa é a grande disputa, porque aí eles dirigem dinheiro para os aliados dele, para empresário amigo, e é por isso que os empresários, o empresariado, o grosso do empresariado, apoia a extrema-direita. Lula deve anunciar nesta semana pacote com 5 mil ônibus elétricos e obras em favelas. É isso que a direita não quer. Minha amiga, meu amigo, o que eles querem é impedir o governo de fazer essas coisas, porque com o tempo, veja, 5 mil ônibus elétricos representa mais transporte nas cidades, obras em favelas, melhora a qualidade de vida do eleitor pobre que sofre. Então é tudo isso que eles tentam piorar e impedir que melhore no Brasil. Bom, a nova pesquisa da Quest dessa semana vai aferir a popularidade do governo Lula, que estava caindo. Eu fico às vezes meio surpreso pelo seguinte, a gente, não é que eu não sei o que acontece, eu sei o que acontece. Veja bem, o Lula sempre foi um assunto que quando chegava o Lula bombava. E hoje não está bombando, mas não está bombando por quê? Porque o eleitor dele não está assíduo nas redes. Então, por exemplo, eu tenho detectado, porque o YouTube ele permite que você detecte a audiência, como ela se comporta. Então as pessoas estão vindo estão vindo em massa mesmo, acompanhando mesmo, no fim de semana. Nos dias de semana é muito pouco. A segunda-feira, por exemplo, hoje é um dia super ruim na internet. É um dia que ninguém quer saber, mas dá uma passadinha, se informar. Deixa eu ver as notícias do dia aqui, enquanto eu estou no ônibus, enquanto não começou o horário de trabalho, né? Enquanto eu tomo café, enquanto eu faço um lanche. E é isso que se precisa, no mínimo, porque o bolsonarismo ele é mais rico, ele tem mais tempo também. Não é? A extrema-direita é mais rica, ela tem tempo, mais tempo, mas a gente tem que se esforçar, todos nós.
Bom, o comandante do Exército ele tem visitado constantemente os militares bolsonaristas presos. Ele tem ido ver as condições das prisões deles, que na verdade isso é algo que não tem muita relevância, porque a gente sabe que militar não tem prisão igual a nossa, são prisões boas, né? Inclusive, é bom que todos saibam, Bolsonaro, quando for preso, e ele vai ser preso, infelizmente ele não vai ficar na Papuda, não, nem no presídio de Tremembé, que é o presídio dos famosos, né, aqui em São Paulo. Não, o Bolsonaro ele vai ficar no batalhão do Exército preso, né? Tem mais essa. O Congresso tem uma semana decisiva para o governo, com análise de vetos, pauta econômica e proposta anti-MST. Esses caras eles querem fazer explodir a violência no campo. Eu vou explicar por quê para você. Eles querem permitir que o fazendeiro mande os jagunços irem lá e expulsar não só homens, mas mulheres, crianças, idosos, na bala. E eles entram desarmados, com foice, enxada, tal. Isso vai ser uma tragédia, porque os fazendeiros eles vão poder fazer isso sem ordem da justiça. Hoje, para tirar os invasores, que eles chamam, né, que os que fazem ocupação das suas terras, eles têm que pedir a justiça. Aí você vai falar para mim, mas são as terras que são dos fazendeiros, eles têm que tirar. Não, porque a Constituição brasileira diz, minha amiga, meu amigo, que você tem que ter um uso social da terra. Então você não pode pegar uma fazenda gigante do tamanho de uma cidade, não é? E chegar nessa fazenda e botar 3 bois pastando ali e dizer que ela é produtiva. Não é. Então, eles deixam a terra parada como reserva de valor, né? Como riqueza, não para produzir nada. E é isso que o Movimento Sem Terra sempre fez. Foi ocupar esses espaços e começar a plantar. Após o sumiço de 2 meses, a Marta Suplicy volta a aparecer ao lado do Guilherme Boulos. O interessante que a matéria não explica é por que é que ela sumiu. Seja como for, está na hora já de começar a militar, porque nós estamos em maio e a eleição é em agosto, não é? É daqui a 3 meses que começa a eleição municipal e ninguém quer saber de quem vai cuidar das nossas cidades. Isso é o que é desesperador. A internet, inclusive, no começo do ano estava um pouquinho mais forte e tal, ela veio caindo. Por quê? E ainda ela se movimenta quando tem alguma operação contra o Bolsonaro, mas pelo menos do nosso lado, né? Do lado dele está sempre fervendo, do lado bolsonarista. E isso com uma eleição que é vital, porque você saiba que a eleição mais vital que tem é aquela que acontece nas cidades, porque você não vive no estado ou no país, você vive nas cidades, é lá que a sua vida acontece, não é? O TSE vai enfrentar 3 discussões centrais em recurso que pede a cassação de Moro. Quanto pode gastar na pré-campanha e quanto Moro gastou, o que pode ser considerado gasto na pré-campanha e no que o Moro gastou, e quando começa a pré-campanha, quando o Moro começou a fazer pré-campanha para o Senado. A grande questão é que ele usou a estrutura de candidato a presidente na campanha de senador e gastou muito mais do que os outros candidatos e começou a fazer a campanha antes. É por isso que ele deve ser cassado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.